Boa tarde. Boa tarde. É um prazer imenso, né? Hoje nós estamos aqui no projeto Criança Feliz, na roda de bordado, do Bordado do Tempo, né? E recebemos a Vera Marques, escritora, né? Que natural de Meruoca, aqui do Ceará, mas que tem uma grande experiência já como escritora, como professora, e hoje ela vem compartilhar um pouco dessas experiências com a gente, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Vera no mês de junho, quando ela esteve conosco lá na universidade, falando sobre o trabalho dela, e o que mais me espantou foi que quando ela terminou de falar e que nós fomos olhar os livros e para a sessão de autógrafos, quando eu abri e que vi que Vera era natural de Meruoca, né? Porque a família da minha mãe, a minha mãe também é natural de Meruoca. E eu disse, mulher, como assim? Então, essa conversa não termina hoje, ela começa. Começa. Né? E hoje é a continuação dessa conversa, né? Eu não pensei em ler nada aqui mais formal sobre você, porque eu acho que mais interessante que você diga quem é Vera Marques, que você se apresente para essas mulheres tão maravilhosas aqui do projeto de bordado. Eu sempre gosto de fazer uma autodescrição, né, que eu sou uma mulher preta, parda, periférica, de no máximo 1,50 m de altura, no máximo. Eu acho que eu estou diminuindo, porque eu estou envelhecendo, então deve ter 1,45 m. E a gente vai diminuindo, né? Daqui a pouco fica o tamanho de um bebê. E eu tenho cabelos compridos, pretos, às vezes pintados, né? E estou usando uma roupa assim, bem típica dos povos originários, né? Um vestido colorido, uma tiara que era. Cortei a perna da minha calça e coloquei aqui, né? Uma calça que eu sempre corto. Aí eu sou tão pequena que quando eu compro uma calça comprida, eu sempre corto um pedaço, né? E aí eu cortei e fiz uma tiara que parece indígena. Estou usando um brinco também, indígena, né? E é isso. E sou professora, porque professora nunca deixa de ser, a gente está sempre aprendendo e ensinando, né? E hoje aprendendo muito aqui com esse grupo maravilhoso de bordadeiros, estou toda arrepiada, já fiquei desde que entrei. E em 2021, na plena pandemia, eu decidi escrever o meu primeiro livro, que é o Pirambulando, que todo mundo, né, a maioria das pessoas conhece. E aí, pronto, fui para a Bienal, e aí o ferrão, né, da literatura me pegou, e eu não parei mais de escrever, de publicar, e de ganhar edital, e a coisa vai crescendo, né? E eu venho publicando vários, esse aqui por edital, e já ganhei mais 2 editais, e assim vai. Isso para contribuir com a literatura de Fortaleza, do Ceará, do Brasil e do mundo, porque nós, escritores e escritoras, precisamos contribuir com a literatura, formando eleitores, convidando as pessoas a lerem, porque é isso que constrói um país democrático. Né? Quando você lê diversos livros, diversos pensamentos, você com certeza vai escolher a democracia para estar no nosso país, e não outra coisa. Outra coisa qualquer, pelo amor de Deus, é sempre democracia.
porque a liberdade de escrever o que quiser nos livros, né? Escrever o que quiser. E quem quiser ler, lê. E não ficar tirando texto de livro, tirando livro de escola, de biblioteca. Gente, quando eu era menina, adolescente, eu lia qualquer livro. E isso não impediu de eu ter uma boa índole, uma boa educação, um bom caráter. E conhecimentos são diversos. A diversidade de conhecimento é preciso que todo mundo aceite e respeite. E as pessoas têm a liberdade de escolher o que quer ler, o que quer que seus filhos leiam, e não ficar tolhendo o pensamento. Essa é a Vera Marques. Guerreira, humilde. A humildade é o meu princípio. Jamais querer ser mais do que a gente é e do que os outros. A beleza está em a gente ser o que a gente é e gosta de ser. Então, Vera, vem toda. Vem, porque eu sou dessas. Eu gosto de me arrumar para ir para os lugares, né? Porque eu acho que eu me sinto bem assim, sendo caracterizada por ser de povos originários, de ser negra. Eu gosto de respeitar e amar o meu povo, que é o povo brasileiro. Outro povo eu respeito, mas eu amo o povo brasileiro. E vou lutar até o último dia da minha vida pela liberdade de todo mundo. E é por isso que eu escrevo. Vera, quais são os livros porque no livro Petrô você fala de algum desses livros que você gostava de ler. O que a Vera Marques gosta de ler? Gostava na infância, na adolescência, lê até hoje? Bem, quando eu era criança, eu lia bula de remédio. Não tinha outro que eu falava. Ou então jornal velho, que eu achava no lixo, né? Assim, o que é ler? Olhar é ler. Folhear é ler. Então, eu pegava aquele jornal velho, ficava olhando as imagens, via as letras, mas eu não conseguia ler ainda, porque eu só fui alfabetizada com 10 anos. Mas com 6, 7, a minha mãe já ensinava a cartilha de ABC, aquela cartilha que tem o ABC. Né? Lagalhá, leguelê, liguilho, logolhó, ligulhu. Mas como que eu vejo sílabas, mas eu não conseguia juntar, né? E aí eu pegava o jornal, a bula, e ficava olhando e fingindo que estava lendo. Meus irmãos mangavam muito de mim. Olha, só fingindo que está lendo, nem está mesmo, né? Porque eu era a menorzinha de todos, né? Então, e aí essa leitura começou aí. Depois foi para as revistas em quadrinhos, e quando eu aprendi a ler, aí pronto, eu peguei José de Alencar, peguei a Iracema e fui ler, embora eu não entendesse muito bem, mas era ler. Para mim, pegar um livro era um orgulho, né? E aí eu lia muito Júlia, Sabrina, o nome da minha filha é Sabrina, em homenagem a esses livros, que são livros já mais um pouquinho picantes, né? Que falam mais da sensualidade da mulher, das pessoas. E eu comecei a me encantar mesmo quando eu comecei a ler esse livro, que eu pegava nas bancas de revista. Eu comprava um e depois ficava trocando, né? As bancas ali da Praça Ferreira, eles tinham esse troca-troca. Eu não sei se ainda tem, mas eu lia porque eu trocava. Eu comprava um e ficava trocando. Então, eu lia muito. E eu fiquei uma leitora, digamos, uma rata de biblioteca, porque depois eu fui para a BES, que hoje é a BES, né, que é linda, mas na época ainda a Biblioteca Pública do Estado do Ceará, eu pegava o ônibus e ia ler. No fim de semana, eu passava o dia inteiro, né? Funcionava o sábado todo, então eu comecei a ler. E li, acho que todos os autores brasileiros, mas não lia cearense, que não tinha. Não tinha autores cearenses na biblioteca, né? Do estado do Ceará não tinha, a não ser o José de Alencar. E aí eu lia tudo. Revistas, telenovelas, como é aquela? Fotonovela, né? A revista de fotonovelas. E eu lia tudo que vinha pela frente. E depois eu comecei a ler autores americanos, porque eu queria livros grandes. Então, Frederico Forsyth, Sidney Sheldon, que eram os que tinham 800 páginas, porque eu achava muito pequenos os outros. Eu lia pelo tamanho do livro, eu queria muita página, porque eu não sempre terminava de ler um livro. E aí eu comecei a me apaixonar por outras literaturas maiores. E agora eu li Ailton Krenak, que eu sou fã, né? Acho que é por isso que eu quero imitar o Ailton Krenak. Que maravilha. Porque eu sou fã, né? E todos os autores cearenses que eu conheço, eu tenho lido ultimamente. Esse ano eu li... Estou chegando aos 90 livros de autores cearenses
entre poesia, cordel, romance, crônica, tudo que eu vejo de autores cearenses, eu compro e leio. E ainda tenho mais 80 para ler daqui até o fim do ano. E é a meta, né? Porque todos os santos dias que Deus me dá, eu tiro de 2 a 3 horas para ler na minha rede. Eu já tive um projeto chamado Lendo na Rede, canal Lendo na Rede, que está no YouTube. Mas como eu estava ficando muito ansiosa em criar coisas, aí eu parei um pouco, mas talvez eu retome o canal Lendo na Rede. Vera, e como surgiu esse projeto, que foi o livro que a gente escolheu para falar hoje, Petrô? Sim. Né? Uma mulher que rompeu o tempo. Eu, uma vez, teve o aniversário de uma tia, que era muito querida da minha mãe, e fizeram um livro para ela em homenagem aos 80 anos dessa minha tia. Mas eu achei o livro legal e tudo, e aí vinha falando da vida dela. E um dia eu vou fazer a biografia da minha mãe. Né? Fiquei pensando nisso, mas só pensando. Porque eu já escrevi outros livros que se perderam nos computadores, que não tinha nuvem na época. Então, eu escrevia o livro, deixava lá e o computador pifava e o livro se perdia. Então, tem mais uns 2 livros para trás, se eu quiser que eu escreva de novo. Né? E aí, quando eu escrevi o Pirambulando, que eu consegui... A minha mãe já estava com 90 e tantos anos, né? 2020, eu comecei a escrever em 2023, ele foi publicado em 2024. E aí eu digo, não, eu tenho que fazer homenagem à minha mãe, os 100 anos dela. Mas eu não quero escrever Maria Petronila, isso, não, eu quero fazer um romance. E aí eu escrevi o quê? Em 2 meses esse livro, né? Que é o romance, cuja personagem somos eu e Petrô, os personagens principais. Agora tem outros. Mas a ideia justamente foi homenagear uma mulher e todas as mulheres que romperam o tempo. Não o tempo cronológico, mas o tempo de ações, atitudes, sofrimento, né? Quando eu falo romper o tempo, eu não estou falando desse tempo de anos, não. Estou falando do tempo em que se não tinha direitos. Que a minha mãe viveu todo o período dela de infância até quase os dias atuais sem direitos. Ela foi ter direito a receber um dinheiro já com quase 70 anos. A minha mãe não pegava, não tinha dinheiro, gente. Como é que pode? Eu fico assim, meu Deus, a minha mãe não tinha dinheiro. Só se alguém desse, ela não tinha o dinheiro dela. Né? Uma pessoa, uma mulher, mãe, né? Que mulheres têm necessidades. Então, com 70 anos, é que ela consegue uma aposentadoria. Isso, o LOAS, né? E aí, minha mãe nunca teve dinheiro. Ela nunca teve dinheiro. Então, ela nunca teve o direito a um salário, a ter a dignidade. Ela passou toda a vida dela jovem sem dinheiro. Criando galinha, criando porco, criando alguma coisa, plantando, mas nunca teve uma conta bancária, nunca teve um cartão de crédito. Então, esse tempo, muitas mulheres viveram como ela. Daí eu quis escrever sobre esse sentimento, sobre essa questão. E a coragem, né? Porque a Petrô, ela vive aqui... Na verdade, o título original seria Petrô, Saber, Sonhos e Fé. Mas o meu editor, ele criou esse aqui, Uma Mulher que Rompeu o Tempo, que eu gostei. Eu gostei porque não é só a Petrô, mas uma mulher qualquer. Né? Aqui é um artigo indefinido. Né? Não é a mulher que rompeu o tempo, é uma mulher que rompeu o tempo. Então, todas as mulheres que nasceram na época dela, e que se criaram na época dela, que namoraram na época dela, namoraram entre aspas, e tudo que fizeram, é a história de todas essas mulheres. Bisavós, avós de algumas pessoas. Minha mãe, porque ela me pariu, acho que ela tinha mais de 50, né? Uns 45, acho 50 anos. Então, eu fui das últimas, do rapinha de tacho dela, né? Que é uma das caçulas. Das caçulas, né? Então, por isso que ela ficou, né? Eu consegui captar dela, porque a minha mãe, para onde ia, me levava. Dando cocorote, mas levava.
né? Companhia, era a companhia dela. Qualquer coisa, ela tinha quem descontar qualquer coisa. Né? Porque as mães eram assim, não era só a minha, né? A maioria das mães era assim, tinha que ter alguém onde ela descontasse os dissabores da vida nos filhos ou nas filhas, né? Não estou falando das surras, né? Que a gente levava, e você não sabe porque está apanhando, mas eu sei porque eu estou batendo. Era uma frase muito comum entre as mães, né? Que a gente ficava, mas por que a senhora está me batendo? Você não sabe, mas eu sei. Era essa criação que a gente tinha. E aí, na criação desse livro, eu disse, não, eu vou contar a verdade. Não vou inventar, vou contar. O nascimento que eu imaginei como foi o nascimento do meu primeiro irmão, do primogênito dela. E aí, no Cheirinho de Alfazemas, eu descrevo o parto não só dela, mas de todas as mulheres que pariam em casa. Tinha maternidade no interior. Onde é que tinha maternidade para ir? Não é porque eu prefiro, eu vou parir aqui mesmo. Não tinha onde ir parir, era ali mesmo. Chamava a comadre, né? A comadre mais próxima, que tinha uma certa experiência. Não que ela soubesse como é que faz um parto. As mulheres não sabiam. Elas iam lá na intuição, né? E aí são os saberes que vêm da raiz, que vêm da ancestralidade, né? Como botar uma criança no mundo e como é que elas escapavam, né? E muitas morriam, né? Logo com 7 dias que dava o tétano, né? Porque era o jeito que podia fazer, fazia. E aí toda essa tessitura desse livro vem na história verdadeira do que acontece, né, na casa de palha, na casa de taipo, no fogão de lenha, né? A guardiã dos alimentos que hoje nós defendemos tanto e é muito bonito, que você sabe fazer torrar um café, você sabe fazer um sabão, você sabe fazer um urucum, um coloral. E essa tessitura desse livro vem trazendo todos esses saberes e a fé de uma mulher que acredita que tudo vai dar certo, independente. Não, minha filha, tenha paciência que tudo vai dar certo. Era a frase que eu mais ouvia da minha mãe quando ela estava no momento com a gente, na janta ali, na lamparina, comendo aquele feijão. Ela dizia, tenha paciência que tudo vai dar certo. E a paciência passou a ser tudo na minha vida. Eu tenho paciência. Não é hoje, mas vai acontecer. Né? Vai acontecer. É só você ficar tentando, não desistir. Né? Ir para a escola com fome, quem quer? Mas eu nunca desisti. Eu ia mesmo com fome. Chegava lá e esperava a merenda. Era um canequinho de arroz com óleo? Era. Mas era o que eu tinha. Era um canequinho de massa de milho com água? Era. Mas era o que eu tinha. Isso ia me dizendo, ouvindo o que a minha mãe dizia, não desista, vai dar certo, calma. Chorava? Chorava. Assim. Quem que não chora com fome? Né? Quem que não chora com fome? E aí, a ideia foi ir para as casas dos outros, atrás de comida, mas trabalhando. Né? Indo para a casa dos outros para obter o alimento certo, um prato de feijão, arroz, carne. Essa, para mim, era a comida melhor do mundo. Arroz, feijão, carne. Que a gente nunca tinha lá em casa. Ou tinha a carne com pirão, ou tinha o arroz sem carne, ou tinha o feijão com arroz. Nunca tinha os três. O dinheiro só dava para comprar alguma coisa dessas, né? Então, quando eu percebi que eu indo para as casas dos outros, lá tinha aquele cheiro da comida sendo preparada, é aqui mesmo que eu vou escapar. E aí fui. E aí vem contando aqui também como é que essa mulher, a Petroia, vivia nessa situação de subemprego, de vender um Avon, vem toda, tem histórias muito engraçadas, né? Tem histórias bem engraçadas, né? Dela dando jeito, por exemplo, quando ela resolveu entrar na política. Arena e MDB. E ela, não sei se ela escolheu o MDB, eu sei que tinha lá uma cabo eleitoral de algum deputado lá, e ela foi trabalhar com essa mulher. E as pessoas procuravam a dona Marlene. Aí, dona Maria, a senhora sabe a casa da vereadora? Chamava a mulher de vereadora. Eu sei, eu estou indo para lá. Quando chegou, era a nossa casa.
E era a Vera e a Dora, porque eu sou Vera e a minha irmã é Dora. E ela pensou que a mulher estava perguntando onde era a casa da Vera e da Dora. Então, são fatos muito engraçados que acontecem, né? Que nem no roubo do papeiro. Ai, o roubo do papeiro. Conta o roubo do papeiro, por favor. Roubo do papeiro. Menina, olha, a minha mãe, ela que criava os netos, né? Porque as mães tinham que sair para trabalhar e ela ficava com os netinhos. Eram dois, o Wayne e Débora. E ela que fazia o mingau, então ela fazia o último mingau de noite e grudava o papeiro de ágate, né? Aquele branquinho. E ela deixava de molho toda a vida, a peneira, papeiro, a mamadeira, tudo lá. E a colherzinha que ela mexeu o mingau de molho. E nesse dia não deu certo. Quando ela amanheceu o dia para procurar para fazer o mingau da menina, cadê? O papeiro tinha sumido. Tinha deixado no quintal, lá na pia, porque só tinha pia no quintal, né? Então, ficava tudo lá. Aí a gente só ouviu, foi o... Cadê o papeiro da menina? Chamou o seu Zacarias, que era o vizinho, inclusive o dono da casa. Seu Zacarias, ele tinha acabado de acordar. O senhor viu o papeiro que eu deixei aqui? Aí ele falou, dona Maria, eu vi a Muriçoca passando aí. A Muriçoca era uma mulher que bebia muito, né? Então ela pegava as coisas para poder trocar por bebida. Então ela disse, vou já na delegacia. Me arrastou, eu estou contando porque eu estava junto, né? Me arrastou para a delegacia ali no quilômetro 8. Aí disse, chegou lá o delegado, olha, eu vim fazer aqui uma denúncia. Ela falava bem altiva. Eu vim fazer uma denúncia. Sempre se apresentando, sim, né? Maria Petroneira Marques de Araújo. Isso, quem é a senhora? Maria Petroneira Marques de Araújo. Ela falava bem rápido. Mas, dona Maria, o que é que a senhora deseja? Eu vim fazer uma queixa que roubaram o papel da minha neta. E foi a Muriçoca. Aí o homem olhou para ela, assim, e eu pré-adolescente, quase não tenho vergonha de nada, né? E os agentes kkkk deram muita risada. Dona Maria, uma Muriçoca roubou o papel da sua neta. Eu estou imaginando a Muriçoca. Ficaram fazendo galhofada. E ali eu estou falando sério, não estou brincando, não. Vocês, por acaso, sabem o que é do teu papel fazer o mingau da sua neta? Vocês estão rindo porque vocês não sabem o que é a pobreza. Você não sabe o que é ter só esse papeiro. As panelas lá em casa, tudo enferrujado. Não dá pra fazer... Aí ela fez a explicação dela e os caras ficaram parados, assim, olhando para ela. Como que direita, o negócio engrossou. E eles respeitaram quando ela falou. Eu vi até algum cair um ciscozinho no olho quando ela fez o discurso. E eles foram. Pois vamos, a senhora sabe onde é a casa dela? Eles conheciam, porque ela era muito conhecida nos arredores. Aí ela, sei, é lá no Papoco. Na Rua do Papoco. E existe essa Rua do Papoco, até tem a biblioteca, que agora tem a Ângela Escudeiro, que ela que está tomando de conta dessa biblioteca. E aí, quando chegou lá, a Muriçoca estava no seu barraco, com a rede armada e roncando. Ela só entrou, pegou o papel de volta, com tudo dentro. Ela não ainda ela estava bêbada, então foi dormir, não tinha conseguido ainda trocar pela outra cachaça, né? E ela levou o papel para casa. E os agentes lá, né? Que riam tanto, eles não conseguiam não parar de rir. De ser verdade. Ele não acreditava que ia encontrar esse papel. E viram, e ela mostrou. Então, são histórias, tem a história da mala. Gente, são histórias assim, que se fizer uma peça de teatro, o povo morre de rir, porque são coisas muito... a minha mãe é uma criatura inusitada. Uma criatura que ainda... Aqueles documentos que ela perdeu do seu irmão e que ela foi denunciar. Na rádio. E eu no ônibus... Né? Pré-adolescente, 10, 11 anos, quase não tem vergonha. Eu não acreditava que o homem ia fazer o anúncio, não. Mas quando eu estava no ônibus, ele disse, alô, até parar a amada amante. Estava cantando, né? Esse amor sem preconceito, do Roberto Carlos. O homem parou a música no meio e disse, atenção, atenção. Quem encontrou uma pasta amarela na cozinha do ônibus americano, favor devolver. Lá no ponto final do ônibus. E eu quase morro de vergonha.
Porque depois ficaram me chamando de cozinha do ônibus. O povo ficou me apelido. Tudo, menino tudo dá apelido, né? Olha, a menina da cozinha do ônibus. Mas conta por que ela foi na rádio. Porque ela esqueceu. Quando todo mundo desceu, ela olhou para um, olhou para o outro. Cadê a pasta do menino? Porque era o menino ia para a escola e tinha lá o caderno, o lápis e o tecido para fazer a farda do menino. Né? Aquele tecido branco, azulzinho, que era a primeira farda dele, que ele primeiro ano, porque antes era aquele xadrezinho, né, do estado. E aí ele ganhou esse tecido do homem lá da boneca, ela não comprou nada, ganhava, sempre ela ganhava. E aí perdeu, e ela ficou desesperada. Onde é que ela ia arranjar outro tecido? Que só entrava na escola se tivesse É impressionante, não é isso? Tá no nosso imaginário, né? A gente sabe. Como é que você só estuda se você tiver uma farda? Né? Então, e ela ficou desesperada porque se ela não tivesse a farda, o menino não ia entrar na escola mais. Que só tinha a diretoria lá, olha, vocês têm uma semana para chegar de farda. E aí é o ultimato. Na próxima semana, só entra na escola quem estiver de farda. Então, ela ficou desesperada. Então, ela pegou e foi na rádio para tentar conseguir. De novo, mas não conseguiu. Ela teve que ir atrás de novo do tecido lá na vereadora. Né? Porque tudo se conseguia com os vereadores. Né? Era a farda, era a dentadura, era o óculos, né? Era na época que se trocava voto por coisas, né? E aí ela ia e tinha que conseguir de volta. Mas era muito engraçado porque ela não desistia das coisas dela. Se ela quisesse uma coisa, ela ia lutar. E eu aprendi isso com ela. De lutar, e nunca desistir. A Petro era assim. Mas não é um livro triste, é um livro emocionante, mas tem coisa engraçada para rir. Tem muita coisa engraçada. E o que eu achei muito interessante, né? Porque além de vocês, a sua família, a sua mãe, vocês serem protagonistas dessa história, as cidades por onde vocês, né, desde Meruoca, mas passando por Sobral, Fortaleza, sim, essas cidades, elas também estão muito presentes. E dentro de Fortaleza, as vivências que vocês tiveram nos bairros onde vocês moraram. Então, fala um pouquinho sobre isso. A nossa vida, ela está em algum lugar, né? E o lugar onde a gente pisa, onde a gente está, é onde nós temos nossos amigos, é onde nós temos nossas diversões. É ali, né, que acontece. Então, o primeiro, Meruoca, que foi onde eu nasci, eu quase não vivi, eu vivi lá depois, nas férias, que eu ia para lá nas férias, porque eu amo a natureza, e sempre estava na Meruoca depois que eu cresci mais, e já tinha um dinheirinho para pegar ônibus, e ia para passar as férias. Mas a minha vivência lá é mais memória contada, Meruoca, mais memória contada, pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, que aí eu tive a memória de como meu pai foi expulso da terra onde ele morou, Monsenhor, da igreja, porque ele disse que quem comesse uma banana era ladrão. Né? Ele chegou no cavalo branco dele, muito bonito, muito santo, e disse, Regino, eu ouvi dizer que seus filhos estão pegando banana do meu bananal, pois fique sabendo que quem tirar uma banana do meu sítio é ladrão. Qual sertanejo, qual homem de fibra que quer ser comparado com o ladrão? Né? E aí meu pai entregou o sítio, onde a gente vivia muito bem, e descemos, que é a primeira viagem, a primeira mudança, descendo uma ladeira que chama Talhado, que hoje na Meruoca é um ponto turístico, que a gente desceu a pé. Um levando as galinhas, outro levando o menino menor, outro levando o porco pendurado, o bacurim pendurado na vara, e descendo um lugar íngreme, que depois ela se perdeu lá, né? Tem a passagem, quando a minha mãe se perde nesse mesmo lugar, no Pinga, que a gente apelidava de Pinga, que é a descida de Meruoca para Massapê. Né? E aí a gente desceu, foi a nossa primeira mudança. Aí dessa eu me lembro mesmo, né? Porque eu era muito pequena e ia escorregando lá nas pedras, para mim era mais alta ainda, que eu era muito pequena. Então toda a pedra para mim era imensa. E a gente ia arrastando a bunda lá pelas pedras até descer, até chegar lá. Né? Então, essa narração ela é maravilhosa, né? Porque é uma vivência assim,
de memória, que ela traz todo o sofrimento de quem tem que se mudar, a primeira mudança, traz nas costas. Né? Do Pirambu para o Americano já foi no caminhão, mas foi de madrugada, que era para ninguém ver as marmotas aqui em cima do caminhão. Porque o pessoal manga. O pessoal manga mesmo. Ó, por que vai ficar de flagelado, né? De flagelado. Então, a mudança era feita de noite, já às escondidas, para ninguém ver o que é que ia em cima desse caminhão já todo capenga, né? Então, tinha que levar fora da areia para poder estar no caminhão. E aí, essas mudanças, elas eram muito, para mim, muito emblemáticas. Né? Aí, das Cajazeiras para Sobral, que é para ver Fortaleza, foi outra mudança, né? Que eu também narro, aí no Petrô, que é como é que a gente conseguia pegar o ônibus para pegar o trem. Primeiro tinha que pegar o caminhão na rodagem, chamava rodagem, não era estrada, porque ela era carroçável. E aí, engraçada a parte que parecido o Mr. Bean, que tem aquela que vê o caminhão que ele nunca chega. A gente ficava olhando assim no olho do sol que estava nascendo e não via o carro se aproximar, a gente nunca chegava. Né? E depois o trem atrasou. Menino, olha, pense na confusão para a gente chegar em Fortaleza. E quando chegou em Fortaleza, eu fui embora na estação. Quis saber de ninguém. Saí, achava que a minha casa era bem ali, tudo lindo, cheio de luzes, né? Primeira vez que eu via luzes acesas assim, à noite. E fiquei igual a mariposa, encantada pela luz. E fui no caminho das luzes. Brincando com a lâmpada. Ah, e depois foi já na casa, né? Quando a gente chegou na casa, que aí era choque, todo mundo levava choque. Brincando com a lâmpada. Era a pera, né? Aquela pera. Só que a pera estava descascada e a gente ia só ver, pô, ai. Todo mundo queria apertar para acender e apagar a luz, mas levava choque. E a gente vendo que o outro tinha levado choque, mas não sabia o que era choque. Deixa eu levar também, né? A gente não sabia o que era choque. A gente nunca tinha tido uma lâmpada elétrica na nossa casa, lá nas Cajazeiras, era lamparina, né? E aí, quando viu, o bichinho que apertava mais, levava choque. E os gritos eram... Até que o homem disse, menino, pelo amor de Deus, pega isso aí, vão morrer de choque. Aí a gente não sabia nem o que era choque, nem o que era isso. Eu sabia que doía, né? E eu levei choque também. Mas são histórias, assim, impressionantes, porque são experiências, né? Que uma criança tem dentro da sua linha de vivência, do seu bairro, da sua favela, né? Da sua casa, que eu tentei voltar lá no Pirambu para ir para essa casa, onde a gente morou a primeira vez em Fortaleza, mas eu não consegui chegar até ela, porque o Uber falou que não entrava na rua. Sim. Com medo do perigo, né? Uhum. Eu tinha tido uma experiência não muito agradável com entrar lá, mas me entristeceu de eu não poder entrar mais no meu bairro. Eu queria passear por lá, eu queria ir. Eu sonho que um dia a gente vai poder ir no Pirambu e entrar em qualquer rua, em qualquer lugar e ser bem recebido. Eu ainda sonho com isso, eu acho que um dia vai acontecer. Tem uma coisa bonita que você falou agora, da sua mãe ser essa guardiã dos alimentos. Sim. E você também é uma guardiã dos alimentos na medida que você guardou muitas palavras. Quando eu estava lendo, eu fui lendo alguns trechos e lembrando de coisas que eu escutava lá em Meruoca dos meus parentes. As palavras que você usa, rodagem, esse imprensado é muito comum na nossa linguagem. As armadilhas ali para pegar os bichos. Os quixó. Os bichos que eram caçados. Aquilo fez parte Mocó, rabudo, pichuna. E você traz tudo isso para cá e faz com que o seu livro seja também uma salvaguarda dessas palavras. Porque isso fala muito de nós e do nosso pertencimento às cidades interioranas, né? Sim. Porque essa linguagem ainda é falada. Você guardar, ser guardião, é não deixar morrer. Não deixar se perder. Então, eu quis registrar nesse livro, em todos os livros que eu escrevo, essas palavras que retornam para a nossa origem. Urucum, coloral, que a gente compra, a minha mãe fazia, né? E eu sei fazer.
Quando eu fui para a Meroca, eu tinha um pé de urucu no meu quintal e eu fazia o meu coloral. Sim, eu fazia o meu coloral com a receita dela, né? Torrava o café, olha, eu ia procurar café para poder eu fazer a mesma torra no caco de pote. E aí pisava e depois no caco que tinha feito o pote, jogava água quente e fazia o donzelo, que é o primeiro café, lá no caco do pote. E aí a gente tomava o donzelo, o tapioca, o cuscuz. Então, ser guardião da cultura é guardar para o sempre a cultura da gente, né? E não americanizar a cultura da gente, ficar com o que trazem de fora e esquecer. Até use, mas deixe lá. É deles. O nosso está aqui, né? É a pragata, né? A pragata que meu pai usava para todos, usou até morrer a pragata dele de couro, né? É a comida que a gente faz, né? A comida, o cuscuz, que eu não abro mão de todo. Na minha rotina tem cuscuz, tem tapioca, tem a bruaca. Às vezes eu de tarde com a minha filha, né? Que a minha filha ela é da internet, ela é programadora, mas eu digo, sabe não comer bruaca, vamos comer macaco de feijão? Você sabe o que é macaco de feijão? Faz o capitãozinho. Um chama capitão, eu chamo macaco de feijão. Porque a gente espreme o feijão com farinha e cheiro verde, docinho, cheiro verde, e aí a gente se entala. Sabe o que é se entalar? É quando tem que tomar uma coisa para poder descer, porque o bicho é grosso, o bicho é pesado. Então, essas coisas que as mães têm que aprender com a avó e passar para os seus filhos, para que a nossa cultura não pereça, né? Porque é perecível. Se você não cuidar, ela se torna perecível. Aí nunca mais você vai, um filho seu... Aqui, quem já deu macaco de feijão para o seu filho? Levanta a mão que já deu, depois eu dou. A minha filha ainda come macaco de feijão. Ela tem 30 anos e ela é programadora. Mas ela come macaco de feijão, né? Então, ser guardião é não deixar perecer, não deixar morrer. Guardar para sempre. O reisado, a cultura, você levar o filho seu para ver um reisado, para ver um maneiro pau, para ver a apresentação de um drama. E nós temos aqui a Vila das Artes, que é, graças a Deus, a Vila das Artes também. Mas a Estação das Artes. Isso. Que se tornou um guardião, gente, é um guardião da nossa cultura. Então, eu sempre estou lá, né? Eu sempre estou por lá para ver o que é que tem. O café de manjerioba. A minha irmã tem. Das Dores, faz café de manjerioba. Feijão quandu. Mas esse café de mandioca era misturado com café. Ela secava, sim, para depois torrar e botar lá. Um pouquinho de café para poder pegar o cheiro, né? Mas eu não sabia disso, não. Estou sabendo agora. Encheu o couro, Estou com ciúme. Aí pisava no pilão, que é para poder render o café. Ela é guardiã? É guardiã. Fala para ela! E é teu nome? Acho que é tem muito Marx. Né? Você sim, eu sou Marx. Minha terra tem muito sobre essa família. Né? Elas são de lá perto de Sobral. Olha aí, lá de Massapê. Aí, as proximidades. Sim. Eu tenho família que mora em Uruoca, que é bem pertinho desse. Lá de cá para Carol, não tive a Serra Grande lá, né? Mas está chovendo para lá, porque o rego não foi lá de dia. Oh, maravilha. Pois é, então... Você falando naquela parte que as mulheres pariam, você deixou de falar naquele pão que elas usavam com aquele pimento embaixo que usavam. Não, mas eu não vi, eu só imaginei. Né? Eu não era nem nascida. No tempo que meu irmão nasceu, que meus irmãos nasciam, eu nem era nascida. Eu imaginei a camarinha, o cesto com a alfazema, por isso que o nome é cheirinho de alfazema, porque botava o cesto, nos últimos partos dela eu via os coeiros, aí botava
botava o prato com carvão. O desfilador de banco já foi umas brasas que era para desfumar os coelhos. Quando abria o quarto da parte do Oriente, era aquele cheiro. E aí botava aquele. Ainda hoje tem um banco guardado na mãe. O banco, aquele vaso embaixo. E a parteira ficava embaixo segurando. A mamãe pariu 15 anos dentro de casa. A gente ouvia um grito quando o menino saiu choro. E ainda enganava, que tinha um aviãozinho, a cegonha. E a gente ia acreditar. A minha felicidade nesse livro é porque ele é um livro guardião dos sonhos, dos saberes de fé das mulheres. Né? Os sonhos de você nunca parar de sonhar. Dos saberes, guardar a cultura. E quem lê, eu espero que pegue seu filho, que você é cearense, e diga, bora lá nas Cajazeiras, bora lá na Meruoca, bora comer lá na Farinhada, né? Que nesse meu livro que foi agora o Aventuras da Mariquinha, a Mariquinha, é uma menina que ela também é guardiã das brincadeiras. Então, ela leva os primos porque o menino só quer estar no celular, né? E ela insiste que eles vão brincar de jogo-cola, de pega-pega, esconde-esconde, né? De ciranda-cirandinha, de macaca, a gente chama de macaca. Então, eu gosto dessa questão de tornar as pessoas guardiãs também. Porque quem lê esse livro vai dizer, é mesmo, tem que a gente se reconhece, né? E porque não, quando você não faz isso com o teu filho, tu tá só em ti. Tu não é guardiã, porque tu só viu, mas você não transmitiu para frente, para o futuro. O nosso futuro é a nossa cultura, é a nossa arte, é o que a gente tem. Não é o que a gente compra. Cultura não é o que a gente compra, é o que a gente produz. Hoje você vai no interior, o que é mais pegar no carro, o que é o menino vai deixando. Eu não sei para onde vou, mas só vai, ó. O menino vai deixar meu mulher diz assim, clica aqui e volta. Tira aqui, sei lá, sei que é isso. Papai. Então, o nosso dever, educadoras, que mãe é educadora, tia é educadora, vó é educadora. Eu eduquei minhas netas aqui falando e contando histórias. Então, a nossa obrigação enquanto cidadãos cearenses, brasileiros, é não deixar morrer a nossa cultura, que nossos filhos não... nosso futuro é o nosso filho, e nosso neto, nosso bisneto, nosso tataraneto. Então, eu escrevi porque eu quero que minhas netas conheçam a bisavó. Eu não sei nada das minhas tataravós, dos meus tataravós. Então, a partir daqui que eles vão ver que tem uma cultura. O que é isso? O que é coloral? O que é urucum? Né? O que é beiju? O que é grolado? Né? Então, eu estou escrevendo agora um livro que chama Passarinho no Ninho, Cobra no Buraco, que vem a partir de uma brincadeira, que vem trazendo tudo isso. Aí eu botei a avó para ser a guarda, porque eu sempre respeito as vós. Eu boto a avó mesmo no centro da história, né? E aí essa avó, a avó Tiana, ela é verdadeiramente a guardiã. Então, ela ensina os netos a fazer tudo isso. Então, vem a farinhada, vem fazer o melaço da cana. Nesse próximo livro, vem com o Passarinho Cobra no Buraco, vem trazendo toda essa questão de guardar e resgatar a nossa cultura. Oi? Eu já ouvi falar, eu ainda não fui lá, não. Sim. Eu tenho que ir lá. Tapioca, sim. A panela de barro, você tira o feijão, né, o caldo do peixe cozido com aquela quenga. Sim, a quenga do coco. Faz o pirão, e aquela tem 3 horas, ela sopa para escorrer. Mas é maravilhoso, né? Elas fazem a concha delas, com a quenga do coco. Colher de pau. Porque se fizer botar uma concha dentro do melaço pegando fogo, vai derreter. Então o coco é que é resistente. Maravilha. Eu já ouvi falar muito. A minha sobrinha mora para Bandilá e eu disse eu vou lá. Mas é porque... Sabe o nome daquele coisa também que tiram também da mandioca também? Que a gente pode fazer bolo, pode fazer... Manipoeira. É o coimão, que ela quer dizer. Carimã. Mas ela é feita da manipoeira. É.
e bota para pubar. É a puba. Eu acho que é isso pra Às vezes eu dei esse mingau para minha filha. Toda vez Eu disse que ela ia pegar a computador se ela provasse do mingau de Cuba. Aí ela. A gente vai tomar. faz provar que eles provarem do que você comeu, do que você provou, do que você sentiu. Pela primeira vez, eu nunca tinha comido. A menina foi para a feira daquele jardim, né? E tinha para vender lá. Pronto. Aí eu disse assim, não, eu já vi tanto falar disso no interior, mas eu nunca comi mingau disso aí, não. Mulher, o mingau fica muito gostoso. Aí ela fez o mingau, coloca no Convite prato. para vocês fazerem. Aí coloca em cima do mingau, ela colocou, de um lado ela colocou queijo ralado, do outro lado ela colocou canela. Sim. Para me provar dos dois, para saber qual era o mais gostoso, que era o É melhor. canela. Canela. Mas no nosso Dá outro sabor. No nosso tempo não tinha esse negócio de canela, essas coisas não. Era leite de coco. Revivendo aqueles Era com leite de sabores, coco. né? Os Tinha sabores dos essas saberes. coisas. Né? As coisas eram difíceis. E tem uma coisa bonita, porque você diz que esses sabores e esses saberes, eles partem nos quintais. Mesmo na dificuldade, vocês nunca deixaram de ter um quintal. Sim, graças a A Deus. sua mãe ali, por mais que tivesse... Sempre a primeira quintal. coisa era ter rosas, né? Sim, Ela rosa. precisava ter rosas no quintal. Sempre. E aí, mesmo no Pirambu, na primeira casa, a festa de vocês foi quando vocês viram goiabeira, Sim, né? não tinha casa, tinha quintal, então estava tudo bem. Uhum. Os bananeiros cheios de caixa de banana coruda, e a minha mãe fazia comida como se fosse a carne da banana coruda, temperava como se fosse a Nós era banana banana coruda. quina. Pois é, 3 E aí tinha aquela bomba, gente que estava acostumada de buscar água no pote lá, Para vocês, Os lajeiros. foi uma conquista, né? aí já tinha uma bomba que você... Nós ficamos assim, ó encantado d'água saindo daquela bomba lá no Tirol. A gente... Uma brincadeira de criança. Nossa, a gente brigava para poder puxar água e lavar roupa. Olha, imagina a criança brigar para trabalhar. Só porque era novidade. Então a gente queria puxar água, então fazia a fila. Primeiro eu, aí um dava um empurrão no outro caía com a bunda no chão, nas areias. Mas a gente queria puxar água, porque a gente nunca tinha visto aquilo, né? Depois, a próxima experiência foi água na torneira no Pan-Americano. Então, cada experiência que vai fazer a gente ir tendo sensações maravilhosas de E surpresa. cada experiência a gente vai percebendo as memórias dessa cidade, Fortaleza, se construindo também, né? Sim. Porque a cada passo você Esse falou aqui e esses 2 livros, eles trazem o essas caminho, memórias, né, os caminhos da cidade, né? O caminhar por ela, o conhecer a Mesbla, o Ronce, as histórias passadas, que não é para deixar morrer, né? Não é, as pessoas têm que conhecer. Eu acho muito legal o Falcão, que ele sempre fala da Mesbla, do Ronce, nas músicas dele, né? Então, nós precisamos preservar a memória da nossa terra. Por isso que eu escrevo, né? E as pessoas de Meroc que lêem ficam encantadas. Como é que eu me lembro de tudo isso? Porque eu vivenciei isso através da minha mãe. A minha mãe nunca deixou de contar as histórias. A de Meroca, né? Como é que ela vivia. A história do cabelo que ela cortou. Sim. Não fui eu que vi, ela que contou que ela cortou o cabelo, aí cantaram aquela... Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? E aí ela ficou sendo hostilizada por ter cortado o cabelo bem curtinho. Porque mulher, cortar o cabelo curto, né? Não pode, tem que ser cabelão. Ainda mais sendo da igreja, nossa, quer ser para frente, né? A pessoa transviada, né? Transviada é a pessoa que muda o seu jeito de ser. Era, tinha que ser assim. Aí ela viu a comadre dela que cortou o cabelo e ela cortou do mesmo jeito. Quando chegou lá no sítio, aí a mulher foi cantar essa música para ela, né? E ela não brigou, ela pegou um saco de feijão e mandou deixar na casa da mulher. Para fazer as pazes, porque ela não queria brigar. Ou seja, ela sempre contava já que pague o mal com o bem. Ela ensinava a gente isso. Nunca revide o mal com o mal, revide sempre com o bem, que a pessoa vai mudar. A minha mãe era uma filósofa, né? Afinal de contas, né? Tudo que ela dizia era para crescer. Aí ela está representada na avó Tita aqui do Pirambulano. A avó Tita é a mesma Petrô, né?
que ela que fazia todas as palestras da família. Quando ela ia visitar a mãe, a minha avó, a roda era para ouvir a Petronila, né? Contando todas as coisas que ela sabia. Né? E a leitura dela era a Bíblia, né? Então, ela é autodidata, aprendeu a ler sozinha, e as histórias que eu ouvia das parábolas, tudo ela lia para a gente, né? Na redinha dela. A gente tudo sentado ali, ela lê. Você falou agora para a gente que você tem trazido agora nos últimos livros muito a avó como a narradora, como a contadora dessa história. Quando você saiu de Meruoca, você conta aqui na página 53 que naquela noite, com medo de que o último remendo rompesse, o remendo da rede, né? E eu caísse na minha poça de xixi, eu sonhei com a minha avó Maria do Carmo, que eu nunca tinha visto. Sim. Ou seja, essa avó, essa presença da avó é algo que está ali na sim, sua infância, sim. vem sempre, né? Eu sonhava com a minha avó me dando bonecas, na época, bonecas aquelas de louça. Eu sonhava que a minha avó ia me dar uma boneca bem grande, né? Então, eu tinha na figura da avó a minha fada madrinha, que ia me salvar da pobreza. Eu achava que minha avó morava numa casa muito rica, né? E eu dizia, mamãe, vamos viver a vovó. E ela sempre protelava, porque nem roupa tinha para ir para canto nenhum. A gente não tinha roupa para ir passear. Então, a minha mãe dizia, me enganava por ali, desconversava e nunca ia para a casa da minha avó. Porque eu achava que eu chegava em Fortaleza e ia para a casa da minha avó, ia ter um banquete lá para a gente. Né? Ia ser recebida com pompas e circunstâncias e presentes de Natal, porque a gente chegou na época do Natal. Né? E aí eu ficava pensando que o Papai Noel ia trazer aquele presente que dizia nas músicas, mas nunca chegava. Chegava uma Maria Chupa-Bico. Você sabe o que é Maria Chupa-Bico? Era aquela bonequinha que tinha as perninhas tortas e uma chupetinha. Né? E eu queria uma boneca que foi no Pirambulando, fala que a professora prometeu que quem tirasse as melhores notas, não, quem tirasse as melhores notas ia ganhar uma boneca que estava lá com os cabelos de Maria Chiquinha, loura, dos olhos azuis, e eu doido por ela. E quem ganhou foi a menina que era parecida com a boneca. Eu não ganhei a boneca, embora eu tivesse tirado 10 em tudo. Então, essa questão da avó como centro, né, das minhas histórias, e elas estarem sempre presentes nas histórias, é esse desejo que eu tinha de conviver com a avó, que nem eu, né, que sou agora a vovó da Karine e da Lívia, que elas, né, me têm mesmo assim a avó perfeita, né? Inclusive, Karine, a gente foi para Paraty, um passeio, e aí a gente foi numa loja de souvenir e tinha um chaveiro que dizia assim, vó é a mamãe com açúcar. E a menina escolheu o chaveiro, ainda hoje tem na mochila dela. A vovó é a mamãe com açúcar. Então, para elas, eu sou mesmo essa avó que eu queria ter. Né? Eu sou a avó de Karine e Lívia. Conseguiu realizar isso. Sim, né? Deus ser essa avó. Deus ser essa avó. Que quero fazer uma casa para elas irem lá e ensinar elas a fazer as coisas que a avó da Mariquinha faz. Né? Ensinar elas a fazer. Eu quero trazer para você, que ela mora no Rio. E eu quero trazê-las para poder passar para... Não tem obrigação de não ser cearense, elas são cariocas, né? Mas, mesmo assim, eu quero poder fazer isso um dia, né? Levar para farinhada, uma banha de açude, né? Subir no cajueiro para pegar caju, né? Tudo que eu fiz e que meus filhos fizeram. Eu criei meus filhos em Meroca para isso. Então, os meus... Mais o Fábio, que é o mais velho, a menina não, ela tinha medo de tudo, de bicho, né? Então, ela ficou assim, revezando entre a casa aqui em Fortaleza e a Meruoca. Mas hoje ela respeita muito. Respeita muito. Minha filha respeita muito o interior. Pois bem. Você quer escolher um trechinho? Sim, os saberes. Os saberes, né? Os saberes Petrô. Aí, não sei se você quer ler todo, um pedacinho. Um pedaço, acho que o pessoal não vai nem conseguir, vai ficar tão assim. Acho que são 2 páginas, 3, né? Os saberes de Petrô. É o capítulo 15º. Petronília sempre foi uma mulher de muitos saberes. Ainda nas cajazeiras, tinha remédio para quase todas as doenças corriqueiras ou até para as gravíssimas da criançada. Para dor de dente, mandava colocar um algodão com querosene no buraco e logo a dor passava. O gosto era horrível, mas ficando quietinho, a baba ia caindo pelo canto da boca e a dor ia amainando, até que a gente caía no sono, talvez até pelo cansaço de tanto gritar.
Para tosse de coqueluche, mel de mangará da bananeira, lambedor de mastruz com açúcar queimado, alho torrado e mel de cebola branca. As frieiras eram tratadas com a baba de um matinho chamado babuja, que sempre nascia por perto da casa. Até que, no começo, a frieira dava um certo prazer. Era uma coceirinha até agradável. A pessoa ficava deitada na rede, passando os dedos avermelhados nos punhos. No entanto, depois de uns 2 dias, começava a inflamar e apareciam as ínguas. Quando alguém reclamava de dor na virilha ou aparecia um nó no pescoço, ela chamava o paciente. Riscava o contorno do pé no chão com a ponta da peixeira e falava: quer que eu corto? O paciente falava com cara de choro: íngua. Pois íngua eu corto, respondia Petronila, riscando o contorno do pé com a ponta da peixeira. Assim ela fazia até que o pezinho desenhado no chão ficasse completamente riscado. Por mais inacreditável que pareça, no dia seguinte a tal íngua desaparecia. Não se pode saber se por conta da babuja ou da reza da Petronila. Os bichos de pé também eram um problema. Como se criavam porcos e não se andava com calçados, as pulgas de bicho logo se apossavam dos nossos pobres pés. Também começava com uma coceirinha boa, que a gente até se distraía coçando, mas logo começava a amarelar e os dedos ficavam cheios de feridas. Então era trabalho para a Petronila. Com uma agulha quente, furava a bolha do pé, ou então até o espinho também, às vezes. E a gritaria era de doer o coração. Ela espremia sem dó até sair a pulga. Depois colocava algodão com querosene em cima do buraco que ficava no pé do vivente. Para dor de barriga, chá de hortelã. Para diarreia, um mingauzinho de goma de mandioca com brolinhos da folha da goiabeira. Para amenizar o inchaço da papeira ou cachumba, óleo de coco com a casinha do inseto formiga-leão, amassada e melada com óleo de coco babaçu. Lá ia a gente andando com a bochecha cheia de barro e os outros mangando a valer. A maior diversão da meninada das Cajazeiras era mangar da desgraça dos outros. Quando a gente fazia xixi na rede, repetidas vezes, era obrigado a andar de casa em casa com a maldita na cabeça a pedir esmola. Pior do que isso, era aguentar a mangação. A única forma de vingança era atirar pedra nos calcanhares, cacho de mamona verde nas costas, ou sabugo de milho em qualquer parte do corpo de quem zombasse da gente. Se acertasse, era sair correndo, se esconder em uma das locas da pedra do armador e aguardar até que o agredido esquecesse o assunto. Difícil era suportar o medo de cobras naquelas locas escuras. Quem for nas Cajazeiras vai amar a pedra do armador. Petronila era considerada a médica das Cajazeiras. Tantas eram as receitas caseiras que ela indicava para o compadrio do lugar. Mas, Maria, o que é bom para modo de tratar a curuba? Banha com a espuma da folha do melão de São Caetano, respondia Petronila sem titubear e aproveitava para ensinar outras receitas. Para dordói, coloca umas folhas de eucalipto para cozinhar. Depois coloca o chá em uma vasilha com água fria e lava os olhos 3 vezes ao dia. Mas, Maria, o que é que eu faço com tanto piolho das meninas? É catar mesmo. Tem outro jeito. Respondia com boas gargalhadas a suposta médica. Mas, se tiver feridas, passe azeite de mamona na cabeça e amarra um pano durante a noite. Ensinava a sábia Petronila. Mas a melhor receita que a gente achava que era para a febre de sarampo ou catapora. Tomar guaraná Wilson com bolacha. A gente chegava a rezar para ficar com febre. Dentre os muitos saberes de Petronila, sempre admirei a sua habilidade para fiar o algodão no fuso. Ela tinha uma técnica sensacional. Com destreza, produzia os fios para remendar as roupas e as redes da casa. Sentava-se no chão, de barro batido, tirava os caroços do algodão, espalhava, puxava os capuchos até ficarem bem longos e depois ia girando o fuso até que os fios iam se formando. Ela fazia os novelos com perfeição. Começa a chorar, não tem jeito. Eu continuo lendo nas lágrimas, vão descendo, eu não enxergo mais nada. É isso, mas é por aí. Por aí. Todos os textos são assim, né?
narrativas verdadeiras e saborosas de se ler. Esse é o Petrô. Ele foi finalista no Prêmio Nacional por conta disso, porque vem trazendo os saberes, os sonhos e fé da Petrolina e de todas as mulheres que viveram nesses lugares, né, e nessa época. Foi criado, no meu caso, foi criado no interior até uns 12, 13 anos. A gente viveu tudo isso, esse negócio de bicho de pé, de frieira. Que a minha mãe brigava muito, porque a gente queria ficar andando descalço. E, né, no inverno, tinha frieira nos pés da gente. No interior, você tomava banho nos rios, você não tinha uma toalha para se secar. Você vinha para casa com aquela roupa toda molhada. Se você passasse um dia brincando lá no rio, era o dia todinho com aquela roupa molhada, porque você tomava um banho, saía muitas vezes para fora do açude ou do rio, né, que tinha perto da minha casa, que tinha um rio também. A gente ficava o dia inteiro molhada, a gente não sentia frio, não sentia fome, não sentia fome. Era muito prazeroso a gente fazer esse tipo de coisa. Né? Escreva as histórias. Nas casas de farinha, do mesmo jeito, a gente fazia, né, acompanhava meu pai em raspa de mandioca, a gente rapava mandioca, né, para fazia tapioca, fazia beiju, que era uma das coisas que eu mais gostava, era o beiju que era feito, eles colocavam, gente, embaixo da massa que ia fazer a farinha, né? Botava lá e ficava puxando a massa para tirar por cima. Sei lá como era aquilo. Era fresca, a massa fresca da farinha, aí colocava com a goma. Sim. Aí faz para fazer o beiju. Eu sei que era uma coisa tão gostosa. Aí ela fica ligada. Aí botava, quem tinha coco, botava o coco, né? Botava Agora na penaça eu vi, beiju. Beiju. Ele é crocante. Mas nem se compara com o nosso. Beijuzinho. Chega nem perto, só a casca. Mas Ali se chama carraspanha. Se chama carraspanha, aquele beiju que ela é do aqui. Aquele pedaço que eles faziam a casquinha fina. Aquele que eu vi aqui. Parece um chegadinho, lembra? Eu fui louca para comprar quando eu cheguei, ela nem chega perto. Coisa queimar madeira. É porque é feito ali diferente, porque lá a gente tinha um forno que assava, né? Um forno grande. Você assava e a fumaça e a fumaça ia embora. Não é hoje ali queimando ali pertinho da gente, né? A gente sentindo e vendo ali. Gente aí da plateia. Alguém tem alguma pergunta? Não. Já está liberado para pergunta? Queria dizer, Bela, que é um prazer ter você estar aqui na sua presença. Eu não tive como participar do segundo Biblioteca Viva, mas eu tive a oportunidade de assistir você de casa. Sim, né? Então, assim, sempre é encantador de escutar falar. Né? Inclusive, a gente estava até comentando aqui que o teu livro é até importante quando a gente sentir alguma coisa, já olha no livro, você tem ali uma receita pronta, sabe? E você falando na sua trajetória como escritora, eu penso que a sua mãe também era uma escritora, porque você sempre está voltando para ela para poder escrever e reescrever essas histórias, né? Porque a dimensão da escrita ela não existe sem a oralidade. A oralidade também é uma escrita. Então, quando você ia falando, eu fiquei pensando, poxa, a mãe dela também estava todo momento escrevendo histórias, né? E pela sua força, ainda continua viva, reescrevendo, né? Que você está passando para os seus netos, para os seus filhos. E aí eu tenho uma pergunta para você. Quando você fala da sua aventura por ler, por devorar livros, isso causava estranheza nas pessoas? Essa menina que quer ler, que lia até as bulas de remédio? As pessoas não ligaram para mim, não, gente. É invisível. Na ditadura militar, as pessoas que não eram ricas eram invisíveis. Elas só as viam quando não tinham que prender. Né? Amizade menor, pegar os meninos. Mas o que eu fazia? Se eu lia, se eu não lia, se eu chorava, não chorava, ninguém se ligava. A sociedade não ligava para a menina dos cabelos arrepiados, né? Ela não foi para mandar. Mas lá, eu quero ler. Você nunca conseguiu nem ser o anjinho da coroação. Não. Vixe, e na minha peça agora, eu estou escrevendo esse meu sentimento na pessoa... Na peça que ganhou o edital agora de Fortaleza, que é Os Atos da Comadre Cida, que é a mulher que toma conta da coroação, que nunca deixou a afilhada dela, que é preta, participar da coroação. Então, eu me vejo... ela fala, você já viu, comadre? Você já viu em algum livro da Bíblia algum anjo preto? Porque a mãe foi reclamar. Por que você, sendo madeira, você nunca botou minha filha para ser anjo? E ela disse, por que não existe anjo preto?
ela é muito clara, ela não nega isso, né? De que não é porque ela seja racista, mas é porque realmente nunca existiu um anjo preto. Então, eu nunca fui anjo para coroar Nossa Senhora, porque eu não era a menina que tinha os cabelos da Maria Chiquinha, né? Os cabelinhos aqui, bem penteadinho, lisinho. Era cabelo arrepiado, embora fosse considerado um cabelo de índio, né? Porque a gente vai mudando os cabelos, né? Mas eu não era escolhida porque eu era pobre. Eu era filha do Regino Teixeira. Então, ser filho de um homem pobre, rústico, bêbado, ninguém dá valor. Então, nunca ninguém ligou se a Vera Marques lia ou não lia, eu deixava de ler. Era importante para mim, eu ligava, né? Então, eu me mesmei, porque o Machado fala em si mesmar, né? Eu me mesmava, né? Porque eu focava em mim. Eu nunca focava no que se as pessoas estavam achando bonito ou feio o que eu fazia, né? É assim, a professora vai gostar que eu leia. Você mandava que eu leia aquele texto para poder fazer a interpretação do texto e pronto. Nunca perguntava se eu gostava de ler. Ninguém nunca perguntava o que eu gostava, o que eu queria, o que eu pensava. Né? Eu que fazia, sempre questão de dizer o que eu pensava. Por isso que eu fui considerada professora subversiva e muitas vezes fui demitida da escola por ser subversiva. Professora Vera, você não está sendo demitida por conta do seu trabalho, mas porque você é subversiva. E eu achava linda essa palavra, subversiva. Então, eu sempre subverti a ordem, né? A ordem social, a ordem política, né? Porque se eu quisesse ser rica, eu ficaria do lado de quem está no poder. Eu sempre fiquei contra quem está no poder, nem que seja do partido meu, mas eu estou contra. Porque eu sou subversiva, né? Então, tem que subverter tudo. E você, não, só para a gente concluir a gravação, porque a gente está gravando, e finalizar essa etapa agradecendo muito a sua fala, que com certeza agregou muito. Acho muito bonito quando você diz para elas escrevam, e eu também digo, porque ao bordar, elas também estão tecendo, nessas paredes tem a história de muitas dessas mulheres aqui em forma de bordado, né? A gente está com um projeto aqui chamado Descobrindo Carolinas. A partir da Carolina Maria de Jesus, a gente está tentando aproximar a literatura do bordado, né? Sim. Até porque Carolina, assim como você, assim como Petronilha, todas são mulheres que estão aí escrevendo a sua história. Sim. Né? E aí, só fechando, você abre o seu livro com uma frase da Michelle Obama, né? E não é uma frase qualquer. Você diz, não existe limite para o que nós, como mulheres, podemos realizar. Isso. Então, é muito forte isso. É uma americana da qual eu sou, porque ela, na verdade, ela não é americana, né? Ela está na América, mas ela é cearense. Para ter a força que aquela mulher tem, ela tem que ter uma raiz aqui no Ceará, no Nordeste, porque o Nordeste é, antes de tudo, um forte, e aquela mulher é muito forte. Então, eu escolhi essa frase porque tudo tem a ver com a gente, com a minha mãe, comigo, né? Com todas as mulheres que lutam, né? por seus filhos, né? Por seus filhos gays, por seus filhos pretos, por seus filhos marginalizados na periferia, acusados de roubo, que são levados para... Né? Então, as mães da periferia, elas têm sempre que estar lutando por seus filhos. E eu atendi uma mãe, quando eu era professora no Bom Jardim, que ela disse, pelo amor de Deus, me ajude, que o meu filho vai perder a perna. Ele estava preso, sem ter sido julgado, e com a perna toda greguenada, né? E ela foi me pedir ajuda. E eu, nossa, olha a guerreira que é a mãe dessa, lutando pelo filho que está preso. Quem conhece o filho mais do que uma mãe? Um juiz conhece? Um delegado conhece? Um policial conhece um filho mais do que a mãe? Conhece, não. A mãe sabe como é que é o filho dela, né? E aí eu fico me lembrando dessa guerreira e de todas as guerreiras que agora devem estar tentando salvar os filhos que estão sendo levados pela polícia, né? Acusados. Porque é muito fácil. Você não dá a escola que preste, né? O menino passou na escola com uma bolacha com um refresco, o estômago vai ficar roncando. Ele não tem um incentivo na escola para ele permanecer. Ele vai achar outra coisa. Então, o Estado não dá nada e depois, assim, agora eu vou te matar. Né? É isso que aconteceu com meus irmãos. Meus irmãos não viraram bandidos porque a fé da minha mãe
era muito forte. Mas eles não tinham direito a nada, nem a trabalhar de camelô na Praça do Zé de Alencar, que apanhava do Rapa. Então, para você não ser marginal e marginalizado, você precisa ser muito, 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 muito forte. E a mãe tem que ser muito, muito, muito guerreira. Né? E aí eu estou aqui pensando nessa mãe, quero encerrar pensando nela, que ela tenha conseguido, que eu não sei se ela conseguiu salvar a perna do filho dela, porque o filho, né? Certeza, dificilmente. Mas essas mães, seja como Petros, tenham fé, garra e lutem por seus filhos. Lutem como a Olívia. E contem suas histórias. E contem suas histórias. Escrevam. Peça para alguém escrever a história de vocês. Como é que está acontecendo com vocês. E bota no mundo. Nós estamos aqui para dar força e apoio. Obrigada.